Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia, Felipe. O pessoal tá entrando aí, a gente vai começar mais uma aula, né? Se Deus quiser. Gu, bom dia. Mais um minutinho a gente começa, tá? Pra não ficar muito esperando muito, né? Estamos estudando, né, essa nova revista. Eu não sei quem já teve a oportunidade de pegar a revista lá na igreja, né? Se não, passa lá e pega com a Nádia sua. Tratando sobre os ismos, né? Ateísmo, espiritualismo, existencialismo, gnosticismo, individualismo. Nossa, temas tão atuais, né? Filosofias do século passado aí, mas tão atual hoje, né? Tem tudo a ver com a nossa vida, né? Importante. Importante. Como a gente recebe isso, como isso tem penetrado na nossa vida, né? Na nossa sociedade, o reflexo que isso tem causado. Muito bom, muito bom. Vamos orar então para o nosso... Tá sem som? Pera aí, Toninho. Pera aí, então. Melhorou, Toninho? Melhorou agora o som? Tá normal? Tudo bem o som aí, pessoal? Dá um ok aí para ver se tá tudo certo aí. Sem som. Voltou, Toninho? Beleza. Acho que estava aqui no silencioso, era por isso então. Bom dia, Taíla. Beleza. Então vamos dar início então à nossa aula. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai misericordioso, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma noite de descanso, Pai, que o Senhor nos deu. E agora, ó Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, ó Deus, para aprendermos mais um pouco do Senhor, Pai. Lições tão preciosas, ó Deus, que com certeza impactam a nossa vida, Pai. Então esteja, ó Deus, com a minha pessoa, ó Deus, teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar por mim neste momento. E também, ó Deus, com as outras aulas que nós temos, tantas aulas para as crianças, né, para os jovens, para os adultos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando o coração desses irmãos que estão assistindo, ó Pai, as aulas neste momento, ó Deus, que a sua palavra possa encontrar lugar no coração de cada um, ó Deus, e venha com certeza tomar uma atitude de mudança, ó Deus, que a sua palavra possa falar poderosamente através das aulas. Obrigado a Deus, hoje dia do Senhor, domingo, ó Pai. Logo mais estaremos na Tua igreja, celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Abençoa, ó Deus, já o nosso pastor, ó Deus, que com certeza irá falar o recado do Senhor para a igreja. Esteja com todos nós, ó Deus, neste momento, e que nós possamos, ó Deus, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, fica conosco. Perdoa os nossos pecados. É a oração que eu te faço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, como eu estava dizendo, né, essas aulas, uma revista tão atual, né, filosofias que foram criadas por pensadores há tantos anos atrás, né, e que impacta diretamente aonde na minha vida, em que lugar, em que eu devo tomar cuidado, né, sendo um cristão, o que isso pode mexer comigo, não é?
Então a revista é muito boa, né? O Toninho já falou um pouco, o Danilo, eu já dei uma aula também, e agora, hoje é a quarta aula, vai falar sobre o existencialismo, né? Poxa vida, existencialismo? O que que é isso, né? E realmente, eu também estou aprendendo muito, muito com essas lições, né? É porque existe, né? É uma filosofia que diz que ele existe, né? O ser humano existe. Mas e aí? Quais as consequências? O que que os filósofos que introduziram, os pensadores que criaram essa filosofia pensavam, né? Será que está certo? Será que não está certo? Onde eles têm razão? Onde está a razão dele, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Logicamente que dá para se aprofundar muito, eu confesso a vocês que eu vou ser bem objetivo. São 4 pontos, né? Falar um pouco de cada ponto, né? Qual é o impacto dela na nossa vida, o que nós temos que ficar atentos e encerrar com a aplicação, né? Então vamos lá, vamos começar. Lição de número 4. Né? Olha o nome o título, né? A insana busca pela liberdade e autonomia. Então já dá para entender um pouquinho do que o existencialismo prega aí, né? Na realidade pregou lá atrás e hoje já tem um pouco aí na nossa sociedade aí. É uma busca pela liberdade e autonomia, né? Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, né? Eu tenho autonomia, eu faço o que eu quero, mais ou menos isso daí. Né? Então vamos lá, aqui diz assim a lição, eu vou olhando para a lição e trazendo para os irmãos e comentando aqui. Diz assim, olha, qual a importância dessa lição? Essa lição é importante porque nos lembra de que fomos criados com uma origem gloriosa e proposital. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá sentido de ser e existir. Somos levados a reforçar a nossa fé de que em Cristo temos vida em abundância. Isso é o que nós cremos. Esse é o cristianismo, né? Somos criados, né, por Deus e a imagem e semelhança de Deus. Então, essa lição faz nos lembrar disso, né? E isso nós podemos ver em toda a palavra de Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, né? Diversas passagens que comprovam isso, que falam isso, né? E é aquilo que nós cremos, né? Através do Espírito Santo, né? Mas já o existencialismo nos afasta de Deus e nos prende a nós mesmos. Percebe o contraste? Enquanto o cristianismo nos junta a Deus, nos aproxima de Deus, né? Faz nós sermos dependentes de Deus, já o existencialismo nos afasta de Deus. Ou seja, nós ficamos presos a nós mesmos. Eu sou o cara, você é o cara, entendeu? Então já deu para perceber que totalmente é oposto ao que nós cremos, né? E o ponto 1, então, da lição vai começar aqui, olha. Existencialismo, uma ideia influente. Esse é o primeiro ponto, né? Diz assim, olha, uma das ideias filosóficas mais influentes de nosso tempo é o existencialismo, mais influentes. Uma corrente que nasceu no século XIX, mas se desenvolveu e popularizou no século XX, não é? No século XX. Foi aí que nasceu, então, né, no século XX. O existencialismo, aqui no ponto 2, diz assim, olha, o existencialismo nasceu como uma reação à filosofia mecanicista. A gente vai falar um pouco sobre isso, que se estabeleceu ao longo da modernidade. Era uma outra filosofia, é sempre assim, né? Uma filosofia tenta combater a outra aí. Mais especificamente como reação ao impacto dessa mentalidade sobre a compreensão da natureza humana. Né? A ideia moderna de que vivemos em um universo mecânico e fechado. Né? Mecânico e fechado. E aos poucos, o homem passa a ser como uma máquina, fazendo parte de uma grande engrenagem. Né? Nesse pensamento, eles eram anulados de vontade e condicionados aos processos químicos e físicos de nossa mente e corpo, como robôs. Olha como é que era essa filosofia do mecanicismo. Sem alma, como robôs sem almas, desprovidos de uma de nossas virtudes mais nobres e desejadas, a liberdade. Ou seja, o existencialismo, então, tem essa reação
contra o mecanicismo, lá no século XX, né? E rejeita esse pensamento mecanicista. Até aí, eles estavam até que, né, indo bem, né? Mas o problema é que depois de eles começarem a aplicar essa ideia deles, eles levam o pensamento por um outro, pro lado extremo, né? E aí é que mora o perigo. Ou seja, enquanto o mecanicismo, o homem era tratado como máquina, não é? Robô sem almas, no existencialismo, que é o que a gente está falando aqui, ele passa a ser tratado como Deus. Ele é o centro, ele é o Deus. Não existe outra criatura, não existe outro ser. Então é assim que nasceu o existencialismo, foi assim que nasceu, né? Existia então lá o mecanicismo, e aí ele percebe que aquilo, né, os filósofos do existencialismo percebe que aquilo estava errado, que não poderia ter, o homem não tem a sua liberdade de escolha, né? Então eles começam a combater essa filosofia, criando sim o existencialismo. Mas aí ele tira o robô e a máquina e coloca ele como o centro, ele como sendo o seu próprio Deus, né? E aí vem as consequências. O ponto 2 da lição vai dizer o seguinte: a principal defesa do existencialismo, né? No que o existencialismo acredita? Né? Tudo bem que ele combateu isso, ele é o centro, mas e aí? Né? Eles acreditam que o seguinte: a existência precede a essência. Ou seja, enquanto nós, cristãos, sabemos que a essência procede à existência, eles creem no seguinte, ao contrário, que primeiro existe e depois ele parte para criar a sua essência. Ou seja, o sentido da vida do ser humano somente pode ser dado por ele mesmo a partir do que ele decide ser. Percebe que é uma filosofia egocêntrica, que só pensa nele e ele é a pessoa, né? O existencialista é um ser completamente livre de influências, sejam químicas, físicas, naturais e sobrenaturais. Ele decide o que quer ser e como quer viver. Olha que perigo, né? Olha que perigo. Ao longo da história da filosofia, o entendimento tradicional havia sido o de que antes das coisas existirem concretamente, elas existiam numa dimensão anterior, que pode ser tanto um universo impessoal, como acreditava Platão, quanto a mente de Deus, como acreditava Agostinho. Neste caso, a essência procede à existência, que aí no caso somos nós, os cristãos, né? Nós cremos assim, né? Antes de eu existir, antes de você existir, existe a essência de Deus. Deus é o ápice da essência, né? Nós vamos ver isso aqui em Gênesis, né? Então não tem como você existir sem antes ter uma essência. Um exemplo que nós podemos, para entender um pouquinho melhor isso, é o seguinte: por exemplo, uma escultura, né? O escultor vai fazer uma escultura. Há uma série de coisas que precedem a essa escultura, antes de ela ser feita, como por exemplo, a matéria da qual ela foi feita, né? Vai ser feita no barro, vai ser feita no gesso, vai ser feita na madeira. Então, antes de ela existir, existe, né, uma série de coisas aí. O escultor que a faz, a pessoa, o homem, não é? Que tem um dom criado por Deus de ser o escultor. A forma de como ela será feita, né? Ela vai lembrar quem? Essa escultura vai significar algo para quê? Então percebe que não tem como existir algo se antes não tem uma essência? Então a essência, nós cremos, procede antes da existência, coisa que eles não creem, né? Esse raciocínio foi naturalmente aplicado pelos filósofos clássicos, medievais e modernos, à realidade como um todo, incluindo o homem, ou seja, né, os filósofos clássicos da época já pensavam assim, né? A essência precede a existência, incluindo o homem. Embora eles pudessem divergir com respeito à definição da natureza humana, todos eles concordavam, né, que se o homem existe, é porque existe previamente essa natureza.
Então, se o homem existe, é porque Deus, antes do homem, o criou. E criou todas as coisas, né? Ah, já os existencialistas conheciam esse entendimento comum. Eles até concordavam. Para eles, conquanto a máxima de que a essência precede a existência pudesse ser aplicada a objetos materiais. Ou seja, eles até criam nesse pensamento que nós cremos, que a essência vem antes da existência, mas só para as coisas materiais. Olha aí, olha sutilmente entrando aí. Ele não poderia ser aplicado para o ser humano, ou seja, essa filosofia deles. Não poderia o homem existir depois da essência. Entendeu? É meio confuso, mas eu não sei se você está conseguindo entender, né? É bem ao contrário mesmo, né? Nós seríamos singularmente seres dos quais a existência procede à essência. Ou seja, nós primeiro existimos e então, sem qualquer referência a um modelo anterior, construímos quem somos. Meu Deus do céu. Você imagina se essa filosofia tivesse de fato, ainda bem que eles, né, Deus não permitiu e de fato é uma filosofia, na minha opinião, satânica, né? Existe sim atrás aí algo satânico, com certeza, porque pensar em algo disso, ou seja, aliás, tudo que você deixa, coloca fora da providência de Deus, isso é satânico, né? Deus está por trás de tudo que acontece. E é bom a gente lembrar isso, né? Na minha vida e na sua vida. Deus está por trás de tudo, né? A gente sempre fala, a palavra de Deus sempre fala ao nosso coração, né? Tá com problema? Descansa no Senhor. Tá com problema? Busque no Senhor. Tá alegre? Busque no Senhor. Vou fazer alguma coisa? Busque ao Senhor. Então, quando você tira o Senhor, que é o caso aqui do existencialismo, né? Ele acredita que existe uma essência nas coisas abstratas aí, nas coisas que foram criadas, mas no ser humano não, né? Ele nasceu primeiro e depois ele vai ver o que ele vai ser, né? Realmente é algo satânico, né? O ponto 3 da lição vai dizer o seguinte: o coração do existencialismo. E aí é que pega, é o cerne dessa filosofia, né? Eles tiveram dificuldade de aplicar esse entendimento ao homem, é claro, justamente por não acreditar na essência de um Deus pessoal e transcendente. Por esta razão, ele também não pode conceber a ideia de que o homem tenha sido criado a partir de um modelo anterior, como é o caso da nossa fé, né, cristã. A nossa fé é o que nós cremos. Cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí está o modelo, né? Se você hoje existe, meu irmão, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso, né? Nós temos, nós sabemos em quem temos crido. Isso é maravilhoso, isso nos conforta. Isso nos conforta. Desse modo, a ideia de que o ser humano é um projeto em aberto, olha só, olha o existencialista como é que ele pensa, né? A ideia de que o ser humano é um projeto em aberto, que não pode ser definido antecipadamente, mas apenas a partir daquilo que ele mesmo diz e faz de si mesmo. É, para o existencialista, uma questão de coerência. E aí entra a coerência, né? O que eu acho, o que você acha, não é? É coerência. Na verdade, é o que eu falei, na verdade o coração do existencialismo está ligado diretamente ao ateísmo. Não adianta, né? No fundo dessa filosofia e de outras que a gente está estudando aqui, o ateísmo está ali, está imperado, está junto, né? No fundo, parece uma coisa boa, mas na verdade, no coração, existe o ateísmo. Não crer no nosso Senhor, não crer num Deus Criador. Não crê. Ele acha que o homem é suficiente e ele se basta, né? Ele rejeita a verdade de que existe um Deus que criou o homem para ser o que Deus planejou. Para eles, o homem deve ser o seu próprio Deus e criar os seus caminhos e definir a sua essência. Ou seja, ele tem a sua própria autonomia, é dono de si. É uma filosofia egocêntrica.
onde o indivíduo é mais importante do que a sociedade. Aí falando um pouquinho dele, né? É uma filosofia subjetivista, né? É só o que ela acha. Irracional, ou seja, não escuta ninguém, né? Ela se acha que se basta a pessoa. E tudo é relativo, né? Não tem um gabarito a ser seguido, como nós, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. E você vai vivendo a sua vida da maneira que você acha que tem que viver. Até lendo um pouco mais, quando chega a um certo ponto, a pessoa se desespera num pensamento desse. Por exemplo, falando de um pouco de relativo, né? O adultério, nós sabemos que é proibido, né? Porque as Sagradas Escrituras nos ensinam. Mas para eles, isso é relativo. Baseado em que nós pensamos assim? Né? Para mim não é, né? Diz o existencialista, né? Para mim não é. Eu tenho a liberdade e a autonomia de escolher o que eu quero. Se você acha que o adultério é proibido, eu não sei baseado em quê. O que eu tenho é que tomar uma atitude, assim que eles fazem, né? Eu vou adulterar ou não vou, não importa, né? O que importa, eu tenho autonomia para decidir o que é isso. Ou seja, não tem um padrão. Eles não têm um referencial, né? Nesta linha, você imagina como é que seria o mundo, então? Não precisaria de eleição, não precisaria de políticos, né? Ou seja, por mais que aqui no Brasil está difícil, mas assim, nos outros países a gente pode ver o quão importante isso é, a seriedade que é, né? Não precisaria. Para que ter normas? Para que ter leis? O existencialista é assim. Ele opta nas suas escolhas. Ele tem autonomia para escolher o que fazer. E depois ele sabe que vai ter uma consequência. E ele vive essa agonia, né? Em tomar decisões, em fazer escolhas, no qual ele vai tentar fazer uma melhor escolha. Mas que com certeza vai ter depois uma consequência. Essa liberdade que ele fala que nós temos que ter, de escolher e fazer a nossa essência, é terrível na mente de uma pessoa assim. Percebe como é você viver sem um padrão de Deus? Sem uma linha a seguir? Sem saber que você foi criado por Deus? Você foi escolhido por Deus? Tem uma história de Gênesis a Apocalipse, falando de onde veio a humanidade, para onde vai a humanidade. Isso traz um conforto para nós. Mas não, essa filosofia do existencialismo é totalmente ao contrário a isso. Você é dono do seu nariz. Você pode fazer o que quiser. Depois você segura as consequências, que vai ter consequências. E aí fica esse problema, né? Dentro dessa pessoa, dentro dessa filosofia, daqueles que creem, né? Então, dentro dessa ideia, que é o coração que eu falei para vocês do existencialismo, devemos ficar atentos sobre o que vimos e ouvimos em nossos tempos. Podemos perceber em meio a outras filosofias o existencialismo sendo sutilmente aplicado na vida das pessoas. Se você parar para pensar, meu irmão, estamos vivendo num tempo, e não é já um bom tempo, em que a gente pode perceber, as coisas estão mudando. Essa geração, principalmente a nossa geração, que escuta o tempo todo, seja no trabalho, seja na faculdade, né, para vocês que ainda estão na faculdade, que estão ingressando no meio de trabalho aí, profissional, seja no seu hall de amizade, você escuta o tempo todo, seja você mesmo, não é? O pastor sempre comenta isso, né? Faça o que está no teu coração, né? Você é o cara, já falei isso, né? Você pode todas as coisas. Não desista dos seus sonhos. Vá em frente, meu irmão, você é capaz, né? Seja feliz. Você pode ser o que você quiser. Basta você seguir em frente. Esse tipo de abordagem, né? E aí temos que tomar cuidado, porque eu acho que sim, nós temos os nossos sonhos, né? Nós temos os nossos desejos, nós temos aí as nossas realizações. Vocês então ainda que estão a maioria que está na faculdade, né? Com tantos objetivos pela frente, né? Em se formar, em ter uma carreira, poxa, em casar, né? Em ter filhos, em fazer viagens, não tem problema nisso. O problema é que quando você não coloca Deus, que é o caso do existencialismo, ele pega isso
E fala isso, ele trabalha essa filosofia de que você pode todas as coisas. Não tem Deus. Entendeu? Você pode fazer as suas escolhas, vá em frente, você vai conseguir. Passe por cima dos outros se for preciso. Né? E nessa ideia, eu vi até uma aplicação que foi feita, por exemplo, uma senhora está atravessando a rua. Né? Você tem a liberdade de parar ou passar em cima. Tanto faz. Se quiser passar em cima também, você vai arcar com as consequências depois. Né? Se você quiser parar para deixar ela passar, também tanto faz. É um exemplo é um exemplo bobo, mas esse é o pensamento, no fundo, do existencialismo. Imagina que você vai atravessar a rua, você vai parar para a pessoa. Não é, se possível, se for uma senhora, você vai ligar o piscareta do carro, vai descer, vai lá e vai pegar e vai ajudar essa pessoa a trabalhar. Isso é preciso, isso é ético, isso é caráter, isso é educação. Isso você aprende na palavra de Deus, está enraizado dentro de nós. Isso você aprende, é berço dentro de casa. Ou seja, você tem uma essência antes para tomar uma atitude dessa. E essa filosofia não, você faz o que você quiser, vai ter uma consequência depois, você se vira, não tem padrão. Tá dando para entender? Tá dando para entender? E aí, meus irmãos, a gente já pode ver algumas consequências, né, de alguns anos para cá. Né? Por exemplo, nessa linha podemos ver as consequências deste pensamento. Alguém disse certa vez, o existencialismo é a filosofia do desespero. Chega uma hora na vida dessas pessoas que a vida perde o sentido. Não há esperança. E aí vem as consequências. Por exemplo, o esfriamento na fé. Você está vendo isso? Você tem visto isto na vida das pessoas do mundo? Podemos dizer na Europa, o berço do cristianismo. Vendo esses dias algumas notícias, igrejas sendo fechadas com placas de aluga-se e vende-se em toda a Europa. Igrejas que já foram alugadas e hoje são casas noturnas. Acreditem se quiser. Casas noturnas. A Europa criando igrejas para homossexuais. Isso também já tem aqui. Você consegue perceber um pouco aí do existencialismo penetrado, essa filosofia, na mente das pessoas? Ou seja, Deus está sendo deixado de lado, não existe Deus. É o homem tomando a sua liberdade, é o homem fazendo aquilo que ele quer. Se ele vai pagar depois, se não vai pagar, quais vão ser as consequências, o problema é meu. Filosofia egocêntrica, só pensa nele, não pensa no próximo. Perigo. Então chega um ponto na vida dessas pessoas que perde o sentido, ela não tem esperança, não é? Você tem percebido que o suicídio tem aumentado? Você tem percebido, por exemplo, eu coloquei aqui, um aumento de ateus, pessoas que não creem realmente em Deus? O criacionismo é que está invadindo o coração e a mente dessas pessoas? Nós temos percebido isso. Eu coloquei aqui doenças como depressão, pânico e ansiedade. Não que isso seja, de fato, somente o existencialismo. Não, eu quero mostrar para vocês que existe, no fundo, esse vazio do homem em não ter Deus, em deixar Deus de lado, traz consequências. Né? A depressão, pânico e ansiedade pode ser algo patológico? Claro que sim. Pode ser Deus trabalhando na vida da pessoa? Pode ser sim. Deus está aproximando mais essa pessoa, Deus trabalhando por um pecado. Tanta coisa pode ser. Mas o que eu quero mostrar para você é o homem sem Deus. O homem tomando conta do seu próprio nariz. O homem achando que ele tem autonomia, como os existencialistas, de fazer o que quer e se criar do que ele vai ser para o futuro. O risco que se corre. E a gente tem percebido isso no mundo, já há anos para cá, e cada vez pior. E o que eu quero deixar aqui um alerta para que nós, na nossa geração, vocês jovens, estão aí ligados na faculdade, vivendo nesse mundo, não é? A faculdade ali é um risco, é um mundão que está ali. O lugar que você trabalha também, pessoas incrédulas, pessoas que com um pouco de pensamento do existencialismo, está ali. Né? Você pode, você deve, você quer, esquece Deus e vamos que vamos. Deus é só quando está precisando e vai lembrar de Deus.
Tomar cuidado, ficar atento no que a gente vê. As séries, meus irmãos, a Tabata tem assistido muita série e ela tem me chamado às vezes para ver com ela, né? E eu começo a ver, é gostoso. São séries assim, bacana mesmo. Tem muita coisa boa para assistir. Mas cuidado, às vezes o que aquela série está falando, o que está trazendo para você, para tua mente, qual que é o teu gabarito? Aonde você está apoiado? Aonde está o teu coração? Onde está firmado a tua convicção? Aí é que é o segredo, né? Ou você tem um pouquinho aí de existencialismo dentro de você, né? Ah, eu creio em Deus, eu sei que é a vontade de Deus, mas é que eu queria tanto fazer isso, eu acho que deixando um pouco nesse momento Deus de lado. Cuidado, meu irmão, cuidado, né? Essa revista ela vai falar muito ao longo das aulas comigo e com você, né? Os ismos, cuidado, né? Cuidado. Vai mexer muito com a gente aqui. E é bom, isso tudo é muito bom, né? É Deus trabalhando no nosso coração, é Deus trabalhando a gente para viver num século difícil. Olha o que nós estamos passando com essa pandemia. Meu Deus do céu, quantas coisas, não é? Quantas pessoas estão desdenhando de Deus. Mas se Deus é tão bom, por que está deixando acontecer isso? Olha só, aonde está o pensamento, onde está firmado as convicções dessa pessoa. E aí você pega uma filosofia dessa, que acaba falando na faculdade, na escola, né? Já foi falado na escola, já aprendemos um pouco sobre isso em algumas matérias. E hoje você vai, dependendo de onde você vai, é sendo pregado esse tipo de pensamento. E você já não está legal, não está tão firme, você acaba pensando, será que isso é verdade? Poxa, parece que tem um fundo de verdade. E começa a colocar minhoca na tua cabeça. Cuidado, meu irmão, cuidado. Tua cabeça deve estar aqui, ó. Está aqui, ó. Essa é a única verdade. É aqui que nós devemos firmar o nosso coração. Se você tem alguma decisão a ser tomada na tua vida, se paute aqui. Cuidado, a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Não crê no teu coração. Busque o Senhor. E essa filosofia é totalmente ao contrário disso. Então assim, dá para trabalhar muito mais isso, meus irmãos. Eu estou tentando resumir aqui para que você entenda o que é a filosofia do existencialismo, né? O que eles pensavam, né? E graças a Deus ela não pegou, claro que não, né? Mas hoje ela ainda, né? Eu creio que existe muitos adeptos aí a ela, com certeza, com certeza. Duas frases de pensadores cristãos. Eu achei interessante isso aqui. De todas as misérias humanas, a mais miserável é a ausência de Deus. Entendeu? De todas as misérias humanas, a mais miserável é a ausência de Deus. Não tem coisa pior no mundo do que o ateu. De uma pessoa que não crê em Deus. Não tem pior coisa no mundo do que ser um existencialista. Que acha que você mesmo é dono do teu nariz, que você possa fazer o que você quiser. A segunda frase. No coração do homem existe um vazio que tem a forma de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Vou repetir. No coração do homem, e era assim o meu coração. E você também, eu tenho certeza que era assim. Existia um vazio dentro dele. E esse vazio nos dava uma agonia. De onde eu vim, para onde eu vou. O que eu estou fazendo aqui? Como diz lá em Coríntios, né? Se Jesus não ressuscitou, comeremos e morreremos. Não tem sentido a vida. E esse vazio que tem no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Então, quando se fala que essa filosofia é a filosofia do desespero, com certeza, porque você vive tomando as suas próprias decisões, sem se consultar o nosso Deus, sem descansar o nosso Deus, e você vai tomando as suas decisões, será que é certo ou se é errada? Lá na frente eu vou ver. Né? E o medo, se essa decisão que eu vou tomar está errada? Essa filosofia? E glórias a Deus que nós, como cristãos, nós temos onde se pautar a nossa fé. Nós temos onde solidificar o nosso cristianismo.
né? É na palavra de Deus. Um dia o Senhor nos chamou e nos mudou a nossa vida, trocou o nosso coração. Isso já é tudo para nós. Basta agora continuarmos a servir. Quem nós éramos e quem você é hoje. Como não crer num Deus supremo? Como não crer num Criador de todas as coisas, que veio antes do existir? Não é? Vamos lá, meus irmãos. Agora, caminhando já para o fim, é uma lição rápida, né? O ponto 4, o existencialismo e a Bíblia. Né? Então a palavra de Deus derruba por completo, eu coloquei aqui, esse pensamento satânico. Podemos ver isso em Gênesis e em diversas outras passagens. Né? Tá aqui, olha só. Deus existe. Então começa aí, né? A palavra de Deus derruba o pensamento filosófico do existencialismo que Deus não existe. Deus existe, está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E olha só o que vai dizer aqui, ó. Quer ver? Olha. No princípio criou Deus o céu e a terra. A Bíblia começa com as seguintes palavras: no princípio. Né? Ela não discute a existência de Deus, mas trata dela como pressuposto. E dele deriva todas as coisas e conclusões. Entendeu? Então quer dizer, não vai discutir se existe Deus. Deus é eterno. A eternidade é Deus. Ele sempre existiu. Né? E no princípio já começa assim. Deus criou. Deus existe sim. Ele é a máxima expressão da essência, eu coloquei aqui. Ele é a máxima expressão da essência. Qual a nossa essência? É Deus. Qual é a essência daquilo, daquela criação? É Deus. Foi Deus quem criou. Já existia antes. Deus é eterno. Aqui no B diz assim, olha, a realidade foi criada. Primeiro, Deus existe. Segundo, a realidade foi criada. Né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Essa é a segunda verdade que ele criou. Né? Diz aqui, olha, essa é a segunda verdade ensinada por Gênesis. E não se pode, está bem escurinho aqui, gente, mas vamos lá. E não se pode deixar de perceber a abrangência da atividade criacional de Deus. Lógico, ele que criou. Expressa por esses primeiros versos da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É importante lembrar que essa declaração inclui o homem. Olha lá, diferente do existencialismo, né? Que diz que criou todas as coisas. Existe uma essência para as coisas abstratas, para as outras coisas, mas para o homem não. Gênesis 1, 26, 28. Deixa claro que assim como todos os outros seres que existem na realidade, nós viemos à existência como resultado da ação criacional de Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas, né? Não tem, inclusive nós. Tudo foi criado por Ele. O C, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Olha o poder de Deus. Esse é o Deus que você quer. Esse é o Deus. Basta uma palavra. E às vezes a gente anda meio assim, triste, né? Tem dia que você está um pouco triste, tem dia que você passa por lutas, né, e provações. E basta uma palavra de Deus, meu irmão, para que o seu dia mude, para que o seu momento mude. Não é maravilhoso isso? Eu fico imaginando essas pessoas ateístas, o próprio existencialista, essas filosofias que não creem num Deus supremo, essa agonia que vive dentro de si, está com um problema para resolver, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento, não é? Seja de perdão. E a pessoa não tem isso dentro de si. Ela acha que ela é dona de si. Como é que fica uma pessoa dessa? E a gente pode perceber isso. Eu vou repetir para vocês, na sociedade, você deve conhecer alguma pessoa assim, né? Eu vou até mais. Às vezes até acredita que existe um Deus, né? Existe um ser que criou, tal, né? Mas ela prefere prevalecer a sua opinião. E aí lá na frente você vê, vai quebrar a cara, né? Aí você vê a pessoa sofrendo, né? Com o coração duro, difícil ali de entender que existe um ser, e a pessoa sofre.
e paga as consequências, né? Fruto de uma incredulidade, fruto de um ateísmo, fruto de deixar as coisas do mundo entrar na mente. É um perigo. Vamos lá, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, Gênesis 1:3. Ele disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom. E assim foi, criou o firmamento, né? As águas, né? A natureza, os animais, Deus criou tudo. E Deus viu que tudo era muito bom, viu que tudo isso era muito bom. Em Gênesis 1:27, criou quem? Eu e você, o homem. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está aí a essência. Como é que pode uma pessoa achar que não tem uma essência, que não tem um Criador, que realmente ela nasceu e dali ela vai fazer a sua essência? De onde? Olha que pensamento satânico, de onde que vem isso? É difícil até de digerir isso, não é? É assim, a essência de Deus não está nas coisas abstratas que eu coloquei, mas em toda a sua criação. E aí, meu irmão, já caminhando para o fim, eu queria deixar agora uma aplicação para você e para mim, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Diante desse entendimento, né, do existencialismo ateísta, né, que não crê num Deus, que você é dono do seu próprio nariz, que você toma suas decisões, como é que eu e você, como é que nós temos vivido? Eu vivo na certeza de que as coisas são o que Deus diz? Ou forçando para que elas sejam o que eu gostaria que fosse? Essa é a pergunta que eu deixo para você e faço para mim também, né? Eu vivo na certeza de que as coisas que estão acontecendo, o que eu estou fazendo, o que está na minha vida, o que está acontecendo, são coisas que Deus, já antes da fundação do mundo, preparou para mim? Ou não, eu estou tomando as minhas decisões, resolvendo a minha vida do próprio jeito, do jeitinho que eu quero que seja, e não como que Deus, não como as coisas de Deus, né? Não acredite na mentira de que podemos fazer tudo o que queremos, né? Tem um limite. Pregue para você mesmo a verdade de que tudo o que Deus faz é bom. E encare a sua condição de criatura. Lembra aquilo que eu falei? Deus é a essência. E nós viemos a existir através da essência de Deus. Não acredite no que falam por aí. Você pode, você deve, você vai conseguir. Mas antes coloque nas mãos de Deus. Veja se essa é a vontade de Deus. Voltou. Esta é a vontade de Deus. Lembre-se de que em Cristo você pode experimentar, em parte, algo da natureza divina. Só em Cristo. Só em Cristo. Não é? Não há problema em fazer escolhas. Eu coloquei aqui. Mas você que está começando aí, né? Sua carreira. Você jovem, né? Que está começando. Não há problema em você fazer escolhas na sua vida profissional. Não há problemas em você fazer escolha na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, para aqueles que ainda não encontraram o seu príncipe encantado, ou a sua princesa. Não existe problemas. E tantas outras escolhas ao longo da sua vida, que ainda você há de fazer. Grave isso. O segredo, antes de qualquer escolha, é colocar elas diante do Senhor e perguntar: Senhor, essa é a sua vontade? Ele é quem tem autonomia da minha e da sua vida. Não é você. Não sou eu. Eu não sou o dono do meu próprio nariz. Eu tenho um Deus a quem prestar contas. Eu tenho um Deus a glorificar o teu santo e excelso nome por tudo aquilo que Ele é, o que Ele foi e o que Ele vai ser eternamente. Tudo na sua vida, coloque diante de Deus. Não caia nesses pensamentos, nessas filosofias mundanas que têm sim, sutilmente, ao longo dos anos, deteriorado as pessoas, feito com que as pessoas estão sofrendo, né? Mexendo com o cristianismo, tirando pessoas das igrejas de servir ao Senhor e acreditando
numa filosofia mundana, onde aos poucos vai minando a saúde física, a saúde emocional das pessoas. E vai criando uma sociedade hipócrita, sem Deus, sem um gabarito a ser seguido, que é a palavra de Deus. Não se permite ter falado ao teu coração, né? Paute a sua vida nas Escrituras Sagradas, paute a sua vida em Jesus. E com certeza seremos mais que vencedores. Tá bom? Um grande abraço para você. Tenha um bom domingo na presença do Senhor. Logo mais estaremos na igreja, você que fez a inscrição. Se não fez, se inscreva para o próximo domingo. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém? Tenha um bom domingo, meus irmãos. Tchau, tchau.